Glória a Deus, glória a Deus, pode sentar. É uma honra estar aqui com vocês, como eu já falei, né? E poder estar ajudando a pastora Dionísia nessa missão tão maravilhosa, uma área que nós amamos tanto, que é a área da intercessão. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Nós vamos compartilhar um pouco o tema que nos foi passado, né? E esse tema é encontrando Deus na quietude da oração. O nosso Deus é um Deus de comunhão. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. A ideia da oração é uma ideia de Deus. Não foi uma ideia humana. Eu falei de manhã para vocês que a Bíblia é um livro de oração. A gente abre a palavra e começa a ver os homens falando com Deus. A oração se processa nas Escrituras, podemos até dizer assim, quase que naturalmente. Você vai ver a Escritura falando de oração como parte da vida do ser humano, como respirar. E nós vemos isso lá no começo, Gênesis 3:8, diz assim, que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. A pergunta é, o que Deus estava fazendo lá? O que Ele fazia sempre, Ele vinha conversar com Adão e Eva. A viração do dia passa para nós aquela ideia, aquele momento assim, de se esconder, de reflexão, de meditação, né? Final do dia. Então Deus escolhia o final do dia para ter um momento especial com Adão e Eva. Só que nesse dia, né, nesse dia especial, infelizmente, Adão e Eva se esconderam de Deus. Aí começou o problema para a comunicação. Aí começou a barreira para a comunicação do homem e Deus. Qual foi a barreira? O pecado. O pecado foi a barreira que atrapalha a nossa comunicação com o Todo-Poderoso. Nós vamos ver depois, na própria Escritura, Deus falando muitas vezes, e você vai perceber, quantos mais os homens se aproximavam de Deus, mais vida com o Eterno, mais experiências com Deus eles tinham. Nós temos um modelo também na Bíblia, um segundo modelo tremendo em Êxodo. Nós temos um modelo de Moisés. Moisés, um homem que caminhava com Deus. A Bíblia fala que ele via Deus, que ele contemplou a glória de Deus. Em Êxodo 3, nós temos também um texto muito tremendo ali, onde ele é o intercessor. Deus usa Moisés como intercessor pela nação. Êxodo 33, do 13, do 14, podemos dizer ali, 14 e 15, respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então aqui nós temos uma intercessão poderosa, onde Moisés, depois que o povo pecou, tudo que aconteceu ali com a nação, aquela questão do bezerro de ouro, e depois tantas vezes que irritaram o Senhor, então Deus diz assim, olha, eu não vou mais, eu vou mandar meu anjo vai à frente. E Moisés, com ousadia, porque era um homem que andava com Deus, ele disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, tua presença não estiver conosco, o Senhor não nos envie mais para lugar nenhum, não queremos sair daqui. É isso que ele quis dizer, né? Nós vamos ficar por aqui, se o Senhor não se o Senhor não for conosco, não nos envie. Essa foi a palavra. E a Bíblia diz que Deus mudou de ideia. O clamor do seu filho, o pedido do coração ali, desse homem de Deus, fez com que o Senhor então dissesse, eu vou com vocês, eu vou acompanhar sim, eu estarei junto com vocês.
Nós temos outro exemplo tremendo de pessoas que tinham esse relacionamento com Deus, né? Que caminhavam com Deus, na vida de Elias. E eu separei um momento especial de Elias, que a gente sente bem isso, lá no Carmelo, lá no Monte Carmelo, que Elias está lá, e então ele ali, naquele conflito tremendo de alma, ele está se sentindo muito sozinho, e ele vai lá, 40 dias de jornada, 40 dias pelo deserto, e chega lá no Carmelo. Então, ali acontece aquela experiência tremenda, onde ele tem uma revelação de Deus. Nós vamos voltar a falar dele mais para frente. Mas agora eu quero destacar aqui, né? Aquela revelação de Deus na brisa suave. E que Deus se manifesta na vida de Elias. E a pergunta de Deus inicial para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí mostra um Deus que se relaciona com seus filhos, um Deus que fala com seus filhos. Eu podia contar muito mais exemplos das Escrituras. Elas estão cheias de modelos do relacionamento com Deus. E elas nos inspiram, elas nos desafiam a também cultivarmos um relacionamento com Deus. Deus quer que todos os seus filhos tenham essa caminhada, mas o maior exemplo de relacionamento com o Pai, nós temos em Jesus. Jesus é um modelo de relacionamento, a sua vida é um modelo de intimidade com o Pai. Jesus passava muito tempo com o Pai, Jesus esperava o Pai, a direção do Pai, Jesus ouvia o Pai, Jesus tinha horas, vigílias de oração com o Pai. Jesus, em todos os momentos da vida dele, antes de iniciar o seu ministério, nós vamos ver a tentação, acontece a tentação no deserto, a gente se concentra na tentação, né? Lá no 40º dia, mas pensa bem, o que Jesus ficou fazendo 40 dias no deserto? Só jejuando e olhando as pedras? Não, ele ficou em comunhão com seu Pai, ele ficou em comunhão com seu Pai. E ali vem aquela forte tentação, um tremendo modelo para nós, mas você vai ver que Jesus iniciou seu ministério, um momento, e ele vai para ter um tempo de jejum. Há uma batalha espiritual sim, mas ele estava na presença do Pai, oração e jejum. Nós vamos ver depois, antes de escolher os 12 discípulos, a Bíblia fala que Jesus teve um tempo de oração, se retirou para orar. E depois, a Bíblia diz algo muito interessante, que depois que escolheu os discípulos, a Bíblia diz assim, que ele chamou-os para estar junto dele. Olha aí, novamente a visão de comunhão, de relacionamento, né? Aí nós temos outro modelo de Jesus, também, quando ele passa por situações difíceis, né? Como lá no Getsêmani. O que Jesus foi fazer no Getsêmani? Foi estar com o Pai antes de enfrentar o Calvário. Ele foi estar na presença do Pai. E foi um tempo muito angustioso, porque a Bíblia fala sobre suor com gotas de sangue, um sofrimento intenso. Para que isso aconteça, dizem especialistas, né, que o sofrimento de uma pessoa tem que ser algo assim, para nós quase inimaginável, para que sangue saia como suor. Então Jesus está num momento terrível, mas ele tem tempo com o Pai, ele está na presença do Pai, ele vai para o Pai, e ele tem aquele momento, se quiseres, né, passa de mim esse cálice, para que eu não beba. Então é colocado ali, mas ele então coloca a vontade dele em submissão ao Pai. Não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Então nós temos em Jesus um modelo de comunhão, de relacionamento. Você vai ver que a Bíblia e os homens de Deus, as mulheres de Deus que andaram com Deus, eles tiveram tempo com o Senhor. Nós podemos citar aqui muitos outros exemplos das Escrituras, que eu creio que está lembrando aí, de homens e mulheres, e as experiências, profetas, reis, homens que andaram com Deus, todos eles viveram uma vida de intimidade com Deus. E ali eles encontraram tudo o que eles precisavam para continuar.
Ali, eles encontraram as condições, na presença de Deus, nesse encontro com Deus, para eles irem em frente. O que produz esse encontro com nós, em nós? O que produz esse encontro com Deus em nós, na nossa vida? Nessa quietude, nessa caminhada com Deus, quando nós nos encontramos com Deus, o que é produzido na nossa vida? Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que eu vejo algo muito importante, que é o processo da restauração, que todos nós precisamos passar. No Salmo 80, 3 vezes o salmista diz: restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos a Deus. E essa palavra restaurar, ela tem o sentido de voltar à forma original. Restaurar tem o sentido de reparação. Restaurar tem o sentido de restabelecer o vigor. Todos nós, na nossa caminhada terrestre, nós passamos por desgastes constantes. Andar aqui na terra, cumprir a nossa jornada em que Deus nos colocou para cumprir, é uma tarefa que só podemos cumprir, só poderemos, digamos assim, sobreviver, chegar até o fim e vencer pela graça de Deus. Ninguém consegue ficar em pé, ninguém, por mais capaz que você encontre, um servo de Deus mais abençoado que você conhece, se não estiver na presença de Deus. Não há outro lugar que você encontra força, não há outro lugar que você possa ter restauração do desgaste provocado pela caminhada. A caminhada terrestre é uma jornada muito difícil. Nós estamos com 2 inimigos terríveis: Satanás, o mundo. Satanás e o mundo. E os dois interagem, e Satanás usa o mundo, porque ele é o príncipe desse mundo, Jesus já falou, para contra nós, para combater, para nos derrotar, para destruir, se ele puder. É claro, se nós estamos escondidos nele, em Jesus, nesse encontro secreto com ele, numa vida com ele, nós somos guardados. Mas nós só seremos guardados, queridos, nós só seremos guardados se nós estivermos nele. A restauração. Salmo 34, 4, o salmista diz assim: busquei ao Senhor, ele me respondeu. Busquei o Senhor, ele me respondeu. Esse é o nosso Deus, é o Deus que responde às orações, é o Deus que responde aos seus filhos, é o Deus que levanta o abatido, o cansado. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Outra coisa que produz em nós esse tempo com Deus, esse encontro com Ele, é mudança de perspectivas. O encontro com Deus traz novas percepções para nós. Às vezes a gente olha situações, e é muito difícil. Olha aqui, voltando para o Elias, né? Lá em 1 Reis 19, para quem está anotando aí, 1 Reis 19, 15. É interessante que ele está lá naquela crise, né? Enorme de solidão, de abandono. Ele diz para Deus: só eu sobrei. Gente, a tensão era terrível. Enfrentar Acabe e Jezabel não era coisa pequena. Eu vou dar aula do Tochas na semana que vem, está fazendo Tochas aí, o 2, a gente vai trabalhar a oração de Elias, bem nesse momento aí, na segunda-feira. É terrível o que acontece ali, a batalha espiritual que Elias passa, gente, 450 profetas de Baal, mais 400 de Acera, e ali todos eles buscavam demônios, eles se retalhavam, eles ofereciam a si mesmos, eles estavam em transe, tudo endemoniado, e Elias é o profeta do Senhor ali sozinho. Gente, a tensão não era pouca, era só a graça, o poder de Deus sustentando o seu filho. Mas você vai ver lá no Carmelo, que depois de tudo isso que acontece, ele tem aquele momento: só eu sobrei, não tem mais ninguém dos profetas, agora Jezabel ainda quer me matar,
porque eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. E ela está se levantando contra mim. Ele passa por um momento difícil. A gente já ouviu muitas vezes sobre isso, sobre o desânimo, sobre o momento de dificuldade que Elias passa. Mas eu quero agora falar especial sobre o encontro de Elias. Agora, ali, o Senhor vai fazer algumas coisas especiais. Primeiro, o Senhor vai se revelar para Elias. Naquela brisa suave, vem toda uma terapia do Espírito Santo ali, né? Uma graça de Deus sobre o servo. Mas daí não para aí. Deus dá, então, tarefas. Deus diz para ele assim: volte pelo caminho por onde você veio, que agora eu tenho tarefa para você. No encontro com Deus, há novas perspectivas. Elias estava achando que tudo tinha acabado ali, que não tinha mais nada para fazer. Mas Deus diz o quê? Volte pelo mesmo caminho, porque eu tenho tarefa para você. Aleluia. E sabe qual era a tarefa? Ungir 2 reis e 1 profeta. Eram grandes tarefas que o profeta tinha para realizar. Elias, então, ali recebe novas perspectivas na tarefa que Deus dá força, Deus anima, Deus se revela, e daí, para finalizar, Deus diz assim: você não está sozinho. Eu reservei 7.000 joelhos em Israel, que não se dobraram para Baal. Você não está sozinho. Glória a Deus. Deus muda perspectivas, queridos. Deus muda perspectivas quando nós entramos em oração. Quantas vezes a gente olha para uma situação e diz: eu não sei nem como orar. Então começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas, e o Espírito Santo vai te dar uma oração que você não tinha. Ele vai levantar, ele vai dar novas perspectivas, porque o Espírito Santo é espírito de conhecimento, o Espírito Santo é espírito de entendimento, o Espírito Santo é espírito de sabedoria. E quando você está orando no Espírito, o Espírito te guiará para orar de forma a produzir o resultado que Deus quer operar. Amém? Então, a oração, ela é uma parceria em Deus. A oração intercessória é algo profundo, mas antes disso, nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos do nosso encontro com Deus. Não adianta você ir a Deus somente pelo outro. É linda a oração intercessória, mas Deus quer que você derrame sua vida diante dEle. Deus quer que você esteja diante dEle, porque daí Ele pode mudar perspectivas, Ele pode tratar você, Ele pode levantar você, restaurar você. Deus também traz paz. Deus traz paz quando nós nos colocamos nesses encontros com Ele. Filipenses 4, 6 e 7, um texto muito conhecido de todos nós, mas eu quero ler para você aqui, porque esse texto é muito importante para nós que oramos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Como é mesmo? Não andem ansiosos por coisa alguma. Deus não está liberando você para ficar ansioso por nada. É isso. Por coisa alguma. Olha só, é para você apresentar os seus pedidos a Deus, a Bíblia está dizendo aqui, pela oração, pela súplica e com ação de graças. Eu quero ver isso aqui. Olha, você precisa se achegar a Deus, e nesses encontros com Ele, colocar como vai o seu coração, colocar a sua vida diante de Deus. Eu lembro uma vez que eu tive uma experiência muito linda com Deus, na chácara da nossa igreja. Nós estávamos num jejum e oração de pastores, pastor Eduardo ainda era vivo, e já faz anos isso, e nós estávamos ali, e daí, em determinado momento, nós íamos começar o nosso tempo de oração, né, pela manhã, assim, quando nós chegamos, e o pastor Eduardo puxou assim um hino. Ele disse: vamos cantar nessa manhã feliz, eu marquei um encontro com Deus. Até eu pensei na hora: meu Deus, o pastor Eduardo agora trouxe da memória, né? Porque isso não faz tempo, fazia muito tempo que a gente não cantava lá na igreja, né? E daí o pastor começou a cantar.
Quando ele começou a cantar, eu tive uma experiência, gente, muito tremenda. Eu me vi rapidamente, aquilo foi assim como se, né, aquilo se abriu diante de mim, na visão. Só que eu me vi entrando num restaurante. Olha que curioso. Eu me vi entrando no restaurante. E era um restaurante, tá, que eu trabalhava. Escuta bem, era um restaurante que eu trabalhava. E eu entrei lá naquele restaurante porque aquele dia eu não iria trabalhar servindo as mesas no restaurante, eu servia mesas. Olha a simbologia. Aquele dia, o dono do restaurante tinha marcado um momento para almoçar comigo. E eu estava muito emocionada. E eu entro no restaurante, isso foi muito rápido, né? Eu estou explicando para vocês que é demorado, mas na hora foi assim, em segundos, né? E eu entro no restaurante, e quando entro no restaurante, tem uma mesa, né, que eu sabia que estava reservada. Eu vou em direção àquela mesa, vejo meus colegas, tudo trabalhando no restaurante. Mas aquele dia não era dia de eu trabalhar no restaurante. Então eu vou e sento. Quando eu sento, eu sei que há uma presença do outro lado. E eu sei que é Jesus. Gente, foi muito tremendo. E daí eu penso, agora, o que eu vou falar? Né? Na hora, assim, aquela sensação. E diz que naquele momento, assim, eu comecei a falar das coisas, do trabalho. E então eu senti como se suavemente houvesse um pare. Mas assim, com muito amor, tá? Mas assim, um pare. Não é isso que nós vamos conversar. Eu quero que você fale sobre você comigo. E aquele dia, queridos, aquela manhã, eu não sei como passou aquela manhã. É muito difícil eu dizer para vocês como passou aquela manhã. Foi uma manhã, assim, extraordinária que eu tenho no meu coração. Porque essa altura do campeonato, se pode dizer assim, né? Eu já estava no chão. Eu não sei, o hino terminou, não sei nem como terminou lá, porque eu estava muito quebrantada. Porque eu sabia que Deus estava tratando comigo aquela manhã, de uma forma muito pessoal. Era um encontro em que... E foi difícil, porque daí, naquele momento, no físico ali, no pessoal, eu agi. Então, eu comecei a falar de mim para Deus. E eu confesso para vocês que no começo foi difícil. Porque eu amo servir a Deus. Eu sirvo a Deus desde os meus 12 anos de idade, quando eu vim para Jesus. Eu amo servir no reino de Deus. Eu sou uma família que serviu a Deus, a família inteira. Sempre serviu a Deus. Meu pai foi pastor 34 anos. Nós amamos a Deus, a vida toda. Eu comecei no ministério, né, muito cedo. Com 15 anos já tinha chamado para o ministério. Tinha chamado profético. Com 17, 18 anos, eu já comecei voluntária a tempo integral. Com 19, eu fui trabalhar, abrindo a parte do que hoje é missões com crianças aí no Brasil. Eu comecei com 19 anos de idade na primeira igreja quadrangular de Curitiba, a ir nas escolas, nas pediatrias, a fazer trabalho social com as crianças. Foi ali que nasceu todo o trabalho. Né? Uma menina que Deus chamou para servir a Ele. E um pastor, um homem de Deus que ouviu Deus e me separou para o ministério. Então é uma história, né? Daí, de repente, Deus diz assim, não vamos falar de serviço? É meio complicado, né? Parece que a minha vida toda envolvida. E daí eu tinha que falar de mim. Eu tinha que falar da Jane, dos sentimentos da Jane, da alma da Jane. Eu tinha que falar do coração da Jane. A Jane como mãe. A Jane como esposa. A Jane e o trabalho dela. Mas na perspectiva dos meus sentimentos em relação, não sobre o trabalho, compreende? Mas aqui as lutas da minha alma, as inquietações da minha alma, sabe? Deus quer ter encontros conosco, Deus quer ter encontros com você, e a oração é um lugar de encontro.
É um lugar que se abre ali, aquele espaço, e o Todo-Poderoso ouve, o Espírito Santo vem, Ele age. É um espaço de restauração, é um espaço que traz paz. E a paz que Deus traz, ela excede todo entendimento. Não tem a lógica, não é a lógica da situação, não é o que está acontecendo, não é a partir daí, porque às vezes você vai clamar, você vai derramar sua vida, a situação lá fora não vai mudar, a doença não vai assim sumir, o desafio, a perda que você passou, não é que agora você não vai sentir mais nada, mas você vai ser consolado, você vai ser fortalecido, você vai ter paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. E olha que lindo, diz que a paz é guardiã. Você nunca prestou atenção nisso? Olha que tremendo. A paz guardará o teu coração e a tua mente. A paz é guardiã, gente. A paz, ela nos protege. Guarda é um termo militar, gente, de sentinela. A paz é uma proteção interna contra os ataques externos. A paz, ela é a guardiã da tua vida. Queridos, como intercessores, como aqueles que guerreiam as guerras do Senhor, como aqueles que enfrentam o inimigo na intercessão, e quando eu falo isso, eu sei muito bem o que eu estou falando, das grandes batalhas espirituais que os intercessores passam. Nós precisamos primeiro estar com Deus, nós precisamos na quietude ter uma vida pessoal com Deus, uma vida em que abrimos a nossa alma, abrimos o nosso coração, uma vida em que derramamos tudo que temos, tudo que somos, que não há reservas, em que Deus conhece tudo e que Ele age profundamente, vem com cura, vem com vida, vem com paz. E mesmo que lá fora tenha um turbilhão, a paz daquela brisa que invadiu o coração de Elias, é a paz, aquela brisa do vento do Espírito Santo, que invade as nossas vidas, para nós nos levantarmos, sairmos para fora, e enfrentarmos as lutas, enfrentarmos as dificuldades, não destruídos, como nós cantamos hoje de manhã aqui, mas em pé como igreja do Senhor, levantados por Ele, para realizarmos e cumprirmos. Glória a Deus, na presença dEle, no clima da súplica, no clima da ação de graças, que nós não podemos esquecer aqui, tem um segredo muito grande, que é a gratidão. Nós precisamos conservar o nosso coração grato, o nosso coração vendo o que Deus está fazendo. Às vezes a gente olha as situações, a gente luta muito, guerreia muito, são muitas situações que o intercessor acaba sabendo, são muitas dificuldades. Às vezes eu estou olhando meu pastor pregando lá na frente, às vezes eu estou olhando uma campanha, uma conferência, estou olhando, a gente sabe lá atrás o que a gente passou em intercessão antes daquilo acontecer. A gente sabe as batalhas que aconteceram com os nossos líderes, os embates, as traições, as dificuldades, as guerras contra o inimigo. Então o intercessor, ele pode ser muito vulnerabilizado com as situações, com as dificuldades, mas veja bem, se você apresentar tudo que você precisa, estar diante de Deus, até o cansaço, o desgaste, a luta, com ações de graça, súplica com ação de graça, não é súplica sozinha, é súplica com ação de graça. Então você chega e diz: Senhor, está difícil, mas o Senhor está me sustentando. Senhor, eu não sei o que fazer hoje, mas o Senhor nunca falhou comigo, e eu sei que o Senhor não falhará, porque o Senhor é fiel. Aleluia, glória a Deus. Sabe, esse tempo com Deus, essa vida com Deus, que tem sido muito, gente, infelizmente, isso tem sido perdido nos dias de hoje.
Muito crente não tem vida pessoal com Deus. Muita gente não sabe ter um tempo com o Senhor, porque não tem mesmo relacionamento, não desenvolve um relacionamento com Deus. E olha, me viram às vezes a líderes cristãos, a pessoas que estão à frente, pessoas, sabe, eu sou líder disso, não é questão de liderança, queridos, é questão de vida com Deus. Tem que desenvolver vida com Deus. E sabe o que acontece? Essa vida com Deus, ela nos dá condições para a gente permanecer no primeiro amor. Esse é um outro segredo. Não há outra força para manter você apaixonado por Deus, a não ser o próprio Deus. Eu vou repetir. Não há outra força para manter você apaixonado por Deus do que a força que vem do próprio Deus. É só Deus que nos sustenta, não tem outra, não tem a denominação, não tem a igreja, não tem o pastor. Todo mundo precisa olhar para Jesus para ficar em pé. Todo mundo precisa da graça que vem de lá. Amém? Porque essa graça, uma vez Deus me deu uma palavra, num momento de muita luta na minha vida, e o Senhor me disse assim, que a graça tem um poder sustentador. Então é na graça dele que você é sustentado nas situações da vida. Se você quer permanecer, ser uma pessoa frutífera na área de oração, ministério de intercessão, você precisa ser uma pessoa que cultiva a vida com Deus, intimidade com Deus. Não tem caminho, não tem outra alternativa, não tem. Nós precisamos cultivar. Você só vai permanecer nesse amor. Gente, eu estou bastante tempo com uma pastora Dionísia, né? Quantos anos de fé, pastor Plínio, né? Quantos anos de fé, a Cris também, né? Quantos anos de fé. Gente, quantos já caíram? Quantos já ficaram para trás? Quantos que serviram a Deus? Eu vi amigas, nós tínhamos quando jovens, passamos um avivamento, quando eu tinha meus 18, 19 anos, no grupo de jovens da nossa igreja, nós fizemos quase 2 anos de vigília, de sexta para sábado, gente, todo final de semana. E aquele grupo que trabalhava ali, que estava junto comigo, né, que cresceu ali comigo praticamente, eu vi Deus chamar profeticamente rapazes e moças para a obra. Eu vi Deus chamar gente para missões. Eu vi Deus chamar gente para pastorado. Mas alguns simplesmente não estão mais. Outros estão só no banco. Teve alguns que estão, né, teve alguns que foram para missões, foram para outras nações, teve ali, né, alguns que são pastores, líderes, superintendentes, daquela safra ali, Deus levantou muita gente, mas teve gente que acabou em nada, perdeu o primeiro amor, perdeu. Lá em Apocalipse 2:4, Deus fala com a igreja de Éfeso: vocês são laboriosos, vocês têm boas obras, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Vamos cuidar, queridos, não adianta só trabalhar, nós precisamos estar em pé e vigilantes, amém? Nós precisamos estar na presença dEle, do nosso general, nós precisamos ouvir a sua voz de comando, nós precisamos que o nosso coração esteja alinhado ao coração dEle, que a nossa vida esteja na presença dEle, não tem outra forma. Esses são os benefícios daquele que cultiva essa vida na presença. Quais são algumas barreiras para esse encontro verdadeiro? Pastor, eu quero isso, mas tem barreiras? Tem. E hoje foi interessante, cada um foi falando alguma coisa aqui especial, a Cristina falou sobre isso. É aquele não se achar merecedor, a ideia do servo e do filho, né? Então você trabalha como um servo dedicado, mas você não tem a experiência do filho, de ser, você é filho, filha de Deus,
O Senhor quer ter comunhão com você, sim, um filho que trabalha com coração de servo, que trabalha com amor para agradar o teu Senhor. Mas você é filho amado, amém? Jesus disse: eu já não estou chamando para os discípulos, não estou chamando vocês mais de servos, mas de amigos. O Senhor quer ter relacionamento. Amizade é o que, gente? Amizade é relacionamento. Amizade é troca. Amizade é compartilhar. Deus está nos chamando para essa amizade com Ele, amém? Olha só que lindo, que privilégio. Deus quer relacionar-se com você. Deus quer compartilhar coisas com você. Deus quer compartilhar segredos com você. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus quer compartilhar segredos, mas precisa estar na presença dEle. Quanto nós perdemos na nossa vida espiritual, porque nós não estamos nessa posição de filhos, achegados. Sabe, a vida agitada dos nossos dias, a vida agitada dos nossos dias também é algo perigoso. O diabo, ele acha melhor você, levar você trabalhando, sem poder, sem unção, porque daí você trabalha, mas sem poder e sem unção. Ele teme menos você assim, do que você cheio do Espírito. Então ele até deixa você trabalhar, mas você não tem o resultado. Porque é na vida com Deus que há o resultado. É primeiro nele, é neles. Vejam que Jesus chamou os discípulos para quê? Para estarem junto dele. E daí então Jesus os comissionou. Perceba, Jesus não chamou os 12 e disse: vão e façam. Não. Jesus chamou os 12 para estarem com Ele, e mesmo quando eles iam para fazer a obra, eles voltavam para estar com Ele. Você está entendendo? Então esse relacionamento não pode cessar, porque eu tenho muitas funções na igreja, eu tenho que ter essa vida próxima do Senhor. Muitas vezes nós somos sobrecarregados por sentimentos humanos. Agora o pastor falou tão bem conosco aqui sobre a questão da falta de perdão, né? E isso também atrapalha, são barreiras que atrapalham o verdadeiro encontro. Sutilezas que enganam nossa fome espiritual. Você sabe que hoje tem um alimento que não é alimento, né? Tem coisa que você come que de fato não é alimento. Porque, mas como a pastora que não é alimento? Porque não alimenta você de fato, engana a sua fome. Né? E não tem as vitaminas que você precisa, não tem os minerais que você precisa, é só a enganação, alimento mesmo. Nós precisamos estar sendo alimentados, mas às vezes nós nos envolvemos com essas sutilezas que parecem comida, sabe? Comidinha gospel, né? Coisinhas que as pessoas fazem e se envolvem em coisas para... Uma vez Deus falou uma coisa comigo tão assustadora, mas eu vou contar para vocês. Eu estava entrando numa reunião de oração, e eu estava um pouquinho atrasada, uns minutinhos, e eu entrei na sala. Sabe quando você entra um pouquinho atrasado numa reunião, né? Você sabe como que você faz? Todo mundo faz assim, entra meio bem quietinho, né? Para não atrapalhar. Então tinha assim umas 8, 10 pessoas, e eu entrei, e eu... Sabe quando você vai sentar bem quietinho assim? Quando eu estava sentando, eu escutei: muitas reuniões de intercessão não são para mim. Daí eu acabei de sentar. Pensei: meu Deus, eu não pensei isso. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Como que tem reunião que não é para Ele? Como que tem reunião de oração que não é para Deus? Aí eu fiquei assim, ali naquilo, né, no meu coração: Senhor, Senhor. E daí eu escutei uma segunda frase: muitas reuniões são para as pessoas apacentarem a si mesmas. Então Deus me trouxe uma chave sobre a área da oração muito importante, que muitas vezes nós estamos orando para agradar os outros, que muitas vezes nós oramos, isso é muito profundo, gente, tá? Se você não entender tudo, guarde no teu coração e o Espírito Santo vai trazer entendimento. Que muitas vezes nós estamos, mas aquela coisa assim, sabe, o nosso coração
está pedindo só o nosso coração. E nós não estamos ouvindo Deus verdadeiramente sobre o que nós estamos orando. Nós não alinhamos nos propósitos de Deus para orar. Nós oramos só o nosso coração um pelo outro, né? E fica aquele melo para cá e para cá, né? E daí agradando as pessoas. É as orações que são feitas para os outros ouvirem, mas não é para Deus. Está se orando para outro ouvir a tua oração, não para Deus ouvir. Está orando para agradar a pessoa. Não ore para agradar os outros, tá? Você ora para agradar a Deus, você ora para Deus. E é muito sério isso, gente, porque aí o diabo pode operar falsidade. O espírito de engano pode vir, quando as pessoas estão envolvidas, né? E ali eu não sabia, nem imaginava no meu coração, mas a pessoa que estava liderando aquela reunião, ela tinha um espírito de manipulação. Cerca de 4 anos depois, essa pessoa gerou uma divisão terrível, né? Junto com o marido dela. E ela manipulava as pessoas para ter as pessoas perto dela. Isso é uma coisa muito perigosa na oração. É o espírito de manipulação. Orar para ter os outros perto de si. Orar para agradar os outros e poder tentar direcionar a vida dos outros. Por isso que muito grupo de oração é destruído. Por isso que acontece muita falsidade. Por que opera a falsidade? Por causa dos corações. Porque o Espírito Santo, ele guarda o seu povo. O Espírito Santo guarda os intercessores. O Espírito Santo guarda as reuniões de oração. Amém? Mas se nós, no nosso coração, não estamos desejando agradar o Espírito Santo, mas só agradar os outros, aí nós podemos ser enganados. Vocês compreenderam? Eu sei que é um ensino profundo esse, mas é um ensino necessário. Nós precisamos cuidar. Quando nós nos reunimos para orar, nós estamos diante de Deus. E eu vou orar buscando direção de Deus nas orações. Não querer agradar pessoas, tá? Não para agradar pessoas. Quando você vai à igreja, quando você vai, sempre faça isso, né? Sempre faça isso. Pergunta: Senhor, por que eu estou aqui? Qual é a minha motivação maior? Pergunta para você mesmo. Sabe, isso nos conserva na linha, que nós estamos por causa do Senhor. Amém? Pastora Dionísia é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus, mas eu não posso vir só para agradar a pastora. Eu posso gostar dela, amar a pastora Dionísia, mas eu tenho que vir alinhar meu coração e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu estou na igreja por causa do Senhor. Porque a pastora Dionísia está na igreja por causa de Jesus. Jesus é a fonte da energia e da vida dela. Por isso que ela está em pé fazendo essa obra tão linda para Deus. Você entende? Então eu também tenho que ter Jesus. Aí sim eu vou fazer com amor, e vou agradar, e vou fazer com carinho, e vou fazer o melhor. Mas Jesus tem que ser a fonte de tudo. Amém? Isso em tudo que você faz na sua igreja, queridos, na sua região. Você tem que agradar o seu mestre. Quem te arregimentou? Quem te arregimentou? Quem te salvou? Quem te resgatou das trevas e trouxe para a luz? Quem assinou o teu passaporte do céu? Jesus, pelo seu sangue. Aleluia. Glória a Deus. É a Ele que um dia você vai pegar e vai derramar as tuas obras, vai derramar o teu trabalho. É para Jesus que você vai derramar, lá, no grande encontro que você vai ter, que eu vou ter. Então faça sempre para agradar. Se você fizer para agradar Jesus com todo o teu coração, você com certeza vai agradar todos os servos dele que estão à tua volta. A equação da intimidade. Qual é a equação da intimidade? A equação da intimidade é oração, mais palavra, mais tempo. É igual intimidade. Essa é a equação, tá? Para dar intimidade com Deus, o que precisa? Oração, precisa a palavra de Deus na nossa vida. Temos tempo com a palavra, temos vida pessoal com Deus.
E tempo, gente, não dá. Tem que separar tempo. Tem que separar um tempo para Deus. E eu quero te desafiar hoje. Se você não tem separado um tempo diário com Deus, a coisa vai como dá. Eu quero te desafiar, você sair daqui hoje pensando, eu vou priorizar meus encontros com Jesus. Eu vou, pelo menos, ter 30 minutos de encontro diário com Jesus. Eu vou ter pelo menos 1 hora de encontro diário com Jesus. Veja bem, não é um voto, é um propósito sério, em que você vai estabelecer para você mesmo, tá? Ok, pastora, não tem 20 minutos dia, mas seja 20 minutos dia, mas seja, ok? 30 minutos dia, 40 minutos dia, marque um tempo, e estabeleça e veja onde você vai colocar isso, vai ser de madrugada, vai ser de manhã cedinho, vai ser de noite, aonde você vai colocar, tá? Porque se você também não estabelecer aonde você vai colocar, não vai surgir por milagre esse horário na sua vida não, tá? Porque tudo mais conspira contra a nossa vida com Deus. Você está me entendendo? Tudo conspira para atrapalhar. Então você tem que fazer propósitos. Eu ontem sentei no avião e disse, eu vou até São Paulo orando. Olhei e disse, ótimo, tempo bom para ter com Deus, né? Daí, glória a Deus. Amém. Você sabe, você faz o propósito, você pensa, como eu vou usar melhor? O carro, você vai dirigir, pode estar um tempo com Deus, não vai fechar os olhos, é claro, né? Mas você vai estar lá em oração, tendo um tempo, às vezes pega um congestionamento enorme, em vez de ficar reclamando, ficar murmurando, faz a tua lista de oração do lado, já começa a adorar, buscar, né? Adora e busca o Senhor, fala com Ele sobre tudo. Eu tenho essa prática, às vezes eu estou num lugar, eu comecei isso quando era solteira, no ônibus, né? Eu entrava e dizia, Senhor, por quem eu vou orar hoje? E daí, eu ficava ali, né? E daí já vinha no meu coração, uma moça, um rapaz, o cobrador, o motorista, de repente passava a gente na rua. Agora sim, acontecem coisas, eu já estou estendendo a minha mão do carro, Senhor, em nome de Jesus, vejo uma situação perigosa, já estou em oração. Do meu apartamento, eu olho lá, moro numa rua movimentada, de repente já estou estendendo minha mão, já estou abençoando a minha volta. Você é um abençoador de plantão, amém? Amém? Você pode dizer, eu sou um abençoador de plantão? Então, você tem que estar sempre atento, para estar teu relacionamento com Deus e a tua vida de intercessão, caminham juntos, teu relacionamento com Deus e tua vida de intercessão. Para terminar, eu quero lembrar de Maria aos pés de Jesus. Escolher o que não será tirado é uma coisa necessária. Jesus disse, há uma coisa necessária, e Maria escolheu a boa parte. Há uma coisa necessária para você, há uma coisa necessária para você, há uma coisa necessária para você, há uma coisa necessária para você. Escolha a boa parte, porque essa não vai ser tirada de você. Foi Jesus que disse isso. O teu relacionamento com Jesus deve ser cultivado, protegido e amado. O teu relacionamento com Jesus deve ser cultivado, protegido e amado. Amém? Cuide do seu relacionamento com Jesus. Amém? E eu desejo que vocês tenham muitos encontros com Cristo. Amém? Eu quero orar agora com você, pastor, eu quero ter esse compromisso agora, né? Então coloca a mão no seu coração. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Nós repartimos aqui a Tua palavra nesse momento, Senhor. E eu sei que o Teu Espírito Santo está agindo aqui profundamente, porque o Senhor está nos chamando para Ti. Ore calamaharaste candalamaraste alamarasté candalamahar. Ore que te cataramaharaste andalamahandarasteri alamaharastori andalamahandarasteri alamahar. Rikete cataramarasto candarasteri andarastore candalamahar.
O Senhor está chamando um povo para ser seu, para estar na sua presença, no qual Ele possa compartilhar os seus segredos, e que Ele possa levantar como abençoador de vidas, de igrejas. Mas Ele anseia comunhão, Ele anseia relacionamento. Isso pode exigir de nós mudanças radicais, mas haverá resultados fantásticos. Aleluia. Oh Pai, muito do nosso cansaço, muito do nosso desgaste, ó Deus, acontece porque nós temos trabalhado longe do Senhor, mas o Senhor nos chama para estar perto, e ali haverá descanso, ali a paz, ali a refrigério, ali a força, ali a renovo. Aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o teu povo se levante para uma nova dinâmica espiritual, de uma vida entregue na tua presença, de uma vida de compromisso, de uma vida de busca intensa, e o teu Espírito se revelará, e o teu Espírito os levantará como abençoadores, sim, de vidas, cheios do Espírito, cheios de vida, vida espiritual que fluirá, fluirá, fluirá. Em nome de Jesus nós declaramos: abençoados, 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 abençoados no Senhor, renovados no Senhor, para então fazerem a sua vontade, para a glória e para a honra do teu nome. Amém, amém.